Hoje a gente vai continuar falando sobre o assunto das mulheres, mas especificamente dentro do casamento. E claro que do ponto de vista simbólico, como a Kabbalah entende o tema. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, antes de entrar no assunto de hoje, uma excelente notícia que eu queria compartilhar com vocês e que inclusive faz parte de vocês. Vocês foram parte disso. Eu terminei de revisar o Pardes Rimonim. Então agora a gente foi para a parte final, ou vai para a parte final da publicação, que é mandar o livro para gráfica, para diagramação. Para gráfica não, para diagramação. Então, na diagramação, agora a gente vai paginar o livro, fazer a capa, deixar ele bonitinho como ele vai, né, no formato final, fazer os índices, notas de rodapé, toda essa parte. E eu estimo que daqui a um mês e meio, deve estar tudo pronto para imprimir e chegar na casa de vocês. Então eu queria compartilhar essa alegria com vocês, agradecer todos vocês que fizeram parte do projeto. Ele já está quase nos finalmente e em breve, para quem quiser, quem não participou do projeto e quiser adquirir o livro, vai poder adquirir, né? Para quem participou do projeto, ficou com um preço especial, e para quem não participou, vai poder adquirir depois. Lembrando que muita gente que participou do projeto também vai ter direito tinha brindes, né? Uma palestra, um workshop. Em breve eu lanço mais detalhes sobre isso, tá bom? Bom, o Zohar continuou falando aí da questão do feminino, o que ele representa, tal. E agora o Zohar vai trazer uma ideia, uma lição, né, sobre isso, falando da ideia de que você não deve se casar com certas mulheres. E em especial o Zohar traz, vamos falar do literal, mas aí a gente explora o simbólico, falando que você não deve se casar com mulheres de outras nações. Ou seja, vamos supor que você é um homem israelita, você não deve casar com mulheres das nações idólatras, né? Representadas então pelas mulheres que não são israelitas. E aí ele fala que isso é para você manter uma pureza espiritual, né? E a sua identidade cultural. Bom, agora vamos ver o que isso simboliza, como eu falei, não do ponto de vista literal, mas do ponto de vista simbólico. Então o que é manter essa identidade espiritual, essa identidade cultural? A gente está falando de manter-se fiel aos seus próprios valores e aos seus próprios princípios. E não estou falando só de princípios espirituais, né? Então você casar com uma mulher idólatra representa o quê? Você ser seduzido por princípios e por valores que não são os seus. Isso é a idolatria, né? Então é aquela velha questão que muitas vezes você tem a sua moral, a sua ética, as coisas que você acredita, mas você é seduzido por algo que não é seu, que você não acredita, né? E aí você então tem as influências externas e você se vê tentado a casar com elas, né? Então essa é a ideia de você casar com uma mulher idólatra. O Zohar fala, não faça isso. Se você é um israelita, que a gente sabe que na Kabbalah representa, está tentando seguir um caminho correto, se elevar espiritualmente, seguir certos princípios e certas éticas, não case com a mulher idólatra, né? Então aqui é como se a gente falasse se proteger de certas influências negativas. Não porque a idolatria é negativa, é porque não funciona para você, né? Para você é negativo, é nesse sentido. Então, na verdade, na vida cotidiana, aqui a segunda lição que a gente poderia dizer que o Zohar está falando é: você tem que ter um cuidado, né? Existe uma necessidade de você ser seletivo nos seus casamentos. Quando a gente fala de casamento, não é o casamento literal, né? Também, claro. É óbvio que você tem que ser muito cuidadoso com quem você casa. É uma coisa muito séria na vida. Com quem que você está escolhendo compartilhar sua vida, sua cama, né, suas finanças e coisas assim. Mas estamos falando de casamentos em geral, associações, os relacionamentos em geral, né? Você não pode pôr qualquer pessoa na sua vida. É aquela velha história. Tem gente que é colega, tem gente que é amigo, né? Tem gente que você vai realmente dar mais abertura para entrar na sua vida e tem gente que você vai deixar um pouco mais afastado. Então você tem que saber que aquelas pessoas que você realmente vai deixar aproximar da sua vida, essas você tem que saber que elas têm que reforçar o que você tem de melhor, né? São pessoas que têm que reforçar os seus valores, a sua identidade, a sua cultura, a sua moral, a sua ética e não comprometer os seus valores.
né? Se essas pessoas estão vindo para comprometer isso, não está te fazendo bem. Não são casamentos interessantes. São casamentos representados aí por casamentos com idólatras, né? E aí quando ele fala da pureza espiritual, aqui eu acho que a gente pode entender um pouco mais literalmente mesmo. A espiritualidade tem que deixar a gente com um estado de pureza e não impurificar-nos, né? Então, em termos práticos, a gente tem que saber que a gente tem que ter um conjunto de práticas e de hábitos que mantenham a nossa integridade espiritual. Se a minha vida religiosa / espiritual, né? Porque você pode ter uma vida espiritual sem ser religiosa, tá te desviando de uma santidade, te desviando de um caminho de pureza, não é uma religiosidade, não é uma espiritualidade, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe quantas pessoas estão nesse caminho e fazem coisas abomináveis e absurdas, né? Distratam o outro, maltratam o outro, cometem crimes dos mais hediondos, né? Daqueles dos piores que existem na Constituição. Não tem como isso ser pureza espiritual. Então, quando o Zohar fala, olha, cuidado com quem você casa para não perder a sua pureza espiritual, é desse sentido que estamos falando, né? Bom, e aí, no fundo, agora se a gente voltar um pouco para o literal, existia um problema, vamos chamar de antropológico, sociológico. Você tinha esse tipo de lei na Israel antiga para manter a ideia de uma comunidade. Se você permitisse todo mundo casar fora da comunidade, né, todos os israelitas casar, sei lá, com moabitas, com amonitas, com edomitas, uma hora você perdia a ideia de comunidade, né? Você perdia a coesão comunitária, acabava o povo de Israel. Como acabava, enfim, os outros povos podiam acabar. Então agora, se a gente falar disso no sentido simbólico, voltar para Kabbalah, aqui a gente pode entender isso como uma necessidade de a gente trabalhar a coesão, trabalhar a força da comunidade. Aí não é a comunidade israelita, né? Então na vida moderna a gente tem os nossos grupos, a gente tem as nossas comunidades. Podem ser espirituais, podem ser outras. Talvez você tenha uma comunidade na sua família, provavelmente tem. Talvez você tenha uma comunidade no seu trabalho, nos seus hobbies, né? Então, por exemplo, você gosta talvez de xadrez, você tem a sua comunidade de xadrez. Ou seja, todos os lugares que compartilham valores com você, que compartilham ideais com você, são a sua comunidade. E a ideia é que você reforce esses valores de novo, né? Quando você mistura comunidades de um modo nocivo, você pode estar comprometendo as duas comunidades que estão se misturando. Você tem que tomar um cuidado com isso. Há certas comunidades que não conseguem andar juntas, né? Porque você está fazendo uma traição, se a gente está falando em termos de casamento. Então, cuidado com isso. O Zohar está falando isso. Você tem que ver se esses compartilhamentos entre comunidades reforçam os valores, e aí é interessante, é um diálogo intercomunitário que vale a pena, se não, caso contrário, não. É um diálogo que ajuda a sustentar e fortalecer a identidade cultural, vamos chamar assim, maravilha. Caso contrário, não vale a pena. Então, essas lições do casamento, né, com a mulher idólatra vai representar isso. Sempre a mulher simbolizando essa ideia de ideais que são atraentes. Isso que a mulher está representando aqui. Só que não é porque é um ideal atraente que você deve casar. Entende? É isso. É atraente, mas você deve parar e pensar, vale a pena casar? Ou é um ideal atraente que eu vou olhar de longe e falar, ok, mas não é para mim, né? Eu posso olhar, posso analisar, mas deixa ele lá e eu fico aqui. Um bom dia a todos e tudo de bom.